Em um canto obscuro das escrituras antigas, existe uma profecia que poucos ousaram desvendar. Ela fala de um segredo guardado há milênios, perdido entre as páginas do tempo, esperando o momento certo para ser revelado. Qual é esse segredo? E o que ele significa para o destino da humanidade? Prepare-se para mergulhar em um mistério que desafia a compreensão, onde cada detalhe pode ser a chave para um enigma maior. Imagine um manuscrito, escondido em uma caverna esquecida. Suas páginas, desgastadas pelo tempo, guardam palavras que parecem ecoar de uma era distante. A profecia, escrita em uma linguagem quase indecifrável, menciona um evento cataclísmico que poderia mudar o curso da história. Mas o que exatamente ela prevê? E por que foi mantida em segredo por tanto tempo? Nossa jornada começa com um arqueólogo solitário, Daniel, que dedicou anos de sua vida à busca por respostas. Ele é impulsionado por um sonho recorrente, onde vê uma luz intensa e ouve uma voz sussurrando segredos das profundezas do tempo. Este sonho o conduz a uma expedição aos confins do Oriente Médio, onde acredita que a chave para a profecia está escondida. Ao chegar, Daniel encontra uma aldeia esquecida pelo tempo, onde os habitantes falam de um local sagrado, uma caverna protegida por lendas de gerações. Dizem que aqueles que ousaram entrar nunca mais foram vistos. Porém, Daniel está determinado. Armado com mapas antigos e um coração cheio de curiosidade, ele se infiltra na caverna, guiado pela luz de uma lanterna. No interior da caverna, ele encontra inscrições nas paredes que parecem brilhar com uma luz própria. Símbolos antigos o cercam, e ele sente uma presença quase palpável, como se as paredes estivessem observando cada movimento seu. Em seu coração, Daniel sabe que está perto de desvendar algo monumental. Depois de horas de exploração, ele encontra um compartimento secreto. Dentro, repousa um pergaminho enrolado, sua superfície adornada com símbolos que parecem se mover sob seu olhar. Com mãos trêmulas, ele desenrola o pergaminho e vê a profecia escrita em uma língua que apenas poucos eruditos conhecem. Ao decifrar as primeiras linhas, Daniel é confrontado com visões de um futuro incerto. A profecia fala de uma era de trevas e luz, um tempo em que escolhas feitas por aqueles que conhecem o segredo determinarão o destino de todos. Mas há algo mais. Um nome repetido várias vezes, um nome que ressoa dentro dele como um eco distante. Ele sente que esse nome é a chave para entender o verdadeiro significado da profecia. Neste ponto, Daniel percebe que não pode carregar esse fardo sozinho. Ele precisa de aliados, pessoas que possam ajudá-lo a interpretar e divulgar o que descobriu, pois a revelação deste segredo pode não apenas salvar, mas também condenar a humanidade. E assim, o mistério se aprofunda, convidando-nos a seguir adiante em busca da verdade oculta nas sombras do tempo. A profecia, envolta em mistério e ocultada ao longo dos séculos, sempre atraiu olhares curiosos e mentes ávidas por desvendar seus segredos. No entanto, o primeiro erro que muitos cometem ao tentar interpretá-la é subestimar a profundidade de suas metáforas. Ao longo dos tempos, estudiosos e curiosos, fascinados pela complexidade do texto, têm se perdido em traduções literais, esquecendo-se do contexto simbólico e cultural que a envolve. No coração desta profecia está uma figura enigmática, frequentemente mal interpretada. Muitos a veem como um simples personagem, mas ela representa um arquétipo, um reflexo de nossas próprias experiências e dilemas. Imaginem uma figura que atravessa as fronteiras do tempo, uma entidade que não é fixada em uma única era ou cultura, mas que surge repetidamente na história, sob diferentes disfarces e nomes. Esta figura, com seus muitos rostos, é um espelho da humanidade, revelando nossas falhas e triunfos, nossos medos e esperanças.
O primeiro erro comum é tomar essa figura ao pé da letra. Ao fazê-lo, perde-se a riqueza de seu significado mais profundo. A profecia não fala de eventos futuros de forma direta, mas sim dos ciclos eternos pelos quais a humanidade transita. Quem lê suas palavras com olhos literais pode facilmente cair na armadilha de acreditar em predições apocalípticas simplistas, ignorando a mensagem mais sutil sobre renovação e transformação. Ao se aprofundar nos textos, deve-se considerar o contexto histórico em que foram escritos. Os autores, imersos em suas próprias épocas e desafios, codificaram suas observações e insights na linguagem simbólica. Esta linguagem, por sua vez, ressoa através das eras, pedindo que os leitores modernos não apenas leiam, mas também sintam e intuam o que está além das palavras. Não é a descrição de eventos específicos, mas sim uma dança complexa de símbolos que, quando interpretada corretamente, oferece um manual atemporal de sabedoria. Outro subloop que mantém a audiência cativa é a constante redescoberta e reinterpretação da profecia ao longo das eras. Cada geração enfrenta suas próprias crises e, portanto, busca nos textos antigos respostas para suas ansiedades contemporâneas. É nesse processo de redescoberta que a profecia se renova, ganhando novas camadas de significado e relevância. Ao longo deste vídeo, vamos desbravar esses subloops, explorando como cada era reinterpretou a profecia e quais lições podemos extrair para o nosso tempo. Prepare-se para uma jornada que atravessa fronteiras temporais, revelando a fragilidade humana e a esperança perene. Vamos decifrar as metáforas escondidas e desvendar os segredos que os textos antigos guardam. À medida que avançamos, lembre-se, o primeiro erro é apenas o início. Muitos outros mistérios aguardam para serem desvendados, cada um oferecendo uma peça do quebra-cabeça que é a condição humana. Mantenha a mente aberta e permita-se ser guiado por este labirinto de enigmas e revelações, onde o passado encontra o presente e o futuro se desenha nas linhas da profecia. A narrativa se aprofunda nos meandros das Escrituras, revelando as partes menos iluminadas dos textos antigos que muitos leitores passaram por alto. O segundo erro comum, mas crucial, na interpretação da profecia é a tradução de uma palavra que, com o tempo, perdeu parte de seu significado original. Na língua antiga, essa palavra continha nuances que se relacionavam tanto com o tempo quanto com o espaço, algo que as traduções modernas falharam em capturar completamente. Acreditava-se que esta palavra se referia apenas a um evento futuro. Porém, quando contextualizada corretamente, ela insinua uma sobreposição de eventos, um eco entre diferentes eras, sugerindo que o cumprimento da profecia não é linear. Esse detalhe esquecido muda drasticamente a maneira como percebemos a cronologia profética. Em vez de um desenrolar único e progressivo dos eventos, somos apresentados a uma tapeçaria complexa, onde passado, presente e futuro se entrelaçam. Essa visão multidimensional nos desafia a reconsiderar o que significa realmente cumprir uma profecia. Ao contemplar essa revelação, outra camada de significados emerge, insinuando que as profecias estão sempre em processo de realização, continuamente refletindo os movimentos cíclicos da história. Avançando, encontramos um terceiro detalhe negligenciado: a interpretação simbólica de certos elementos narrativos. Durante séculos, leitores e estudiosos interpretaram passagens específicas de forma literal, sem reconhecer que muitas delas eram metáforas intencionais. Esses elementos simbólicos, quando decodificados, revelam camadas de significado que não são óbvias à primeira vista. Por exemplo, um rio que se torna sangue pode simbolizar a transformação radical de uma sociedade em vez de um evento físico.
Essa perspectiva alterada abre novos caminhos de entendimento, encorajando-nos a explorar as implicações mais profundas das Escrituras. Neste ponto, introduzimos uma quarta faceta frequentemente ignorada: as conexões intertextuais entre diferentes livros e autores. Muitos leitores tendem a isolar cada livro da Bíblia, sem considerar como eles dialogam entre si. Ao examinar cuidadosamente os textos, observamos temas e narrativas recorrentes que cruzam os limites dos livros, sugerindo um intricado padrão de mensagens entrelaçadas. Essa intertextualidade nos convida a ver as Escrituras como um todo coeso, em vez de textos fragmentados. Por fim, levantamos a questão do contexto histórico das profecias. Ignorar o ambiente sociopolítico em que os textos foram escritos é um dos erros mais comuns e impactantes. As profecias foram frequentemente moldadas por eventos contemporâneos, respondendo a crises e esperanças do tempo. Reconhecer isso não apenas nos ajuda a entender melhor a intenção original dos autores, mas também nos permite aplicar esses ensinamentos de forma mais relevante aos desafios de hoje. Esses detalhes esquecidos não são meras curiosidades acadêmicas. Eles têm o poder de transformar nossa compreensão das Escrituras, convidando-nos a ver além da superfície e a nos engajar de maneira mais profunda e significativa com os textos antigos. Ao iluminar essas sombras, somos levados a uma jornada de descoberta, onde cada revelação se torna uma chave para desbloquear uma verdade mais ampla e complexa. Assim, a profecia deixa de ser um mistério distante e se torna uma parte viva do nosso presente em constante evolução. Enquanto exploramos a verdade por trás das interpretações, é essencial reconhecer como a profecia, envolta em mistério e simbolismo, é percebida de maneiras distintas por diferentes culturas. Cada sociedade, com suas próprias experiências e histórias, encontra significados variados em suas palavras enigmáticas. Essa diversidade de interpretações revela não apenas a riqueza da profecia, mas também a complexidade do pensamento humano ao longo dos séculos. Em culturas antigas, como a Mesopotâmia, as profecias eram vistas como mensagens diretas dos deuses. As previsões eram consideradas sagradas e qualquer interpretação errônea poderia trazer consequências terríveis. Os sacerdotes detentores do conhecimento eram responsáveis por decifrar essas mensagens. Eles utilizavam uma combinação de astrologia, observação de fenômenos naturais e até mesmo o comportamento dos animais para compreender o que estava por vir. A profecia era, portanto, uma ferramenta crucial para a sobrevivência e prosperidade da comunidade. Por outro lado, na antiga Grécia, as profecias eram frequentemente associadas aos oráculos. O oráculo de Delfos, por exemplo, era famoso por suas respostas enigmáticas. As consultas ao oráculo eram cercadas de rituais e simbolismos, e suas palavras ambíguas eram interpretadas de várias maneiras. A dualidade e a incerteza nas respostas do oráculo refletiam a complexidade da vida e o papel do destino. Para os gregos, a profecia não era uma sentença final, mas uma peça do quebra-cabeça do futuro que exigia sabedoria para ser compreendida. Na Índia, a tradição védica trouxe uma dimensão espiritual às profecias. Os textos sagrados, como os Vedas e Upanishads, continham revelações que guiavam a vida dos devotos. A interpretação dessas escrituras era uma prática profunda e contemplativa, na qual o foco era a busca pela verdade interior e a compreensão do Dharma, ou o caminho correto. A profecia, nesse contexto, era vista como uma orientação espiritual, mais do que uma previsão literal dos eventos. Avançando para a Idade Média na Europa, a profecia assumiu uma nova forma com as previsões apocalípticas.
A expectativa do juízo final estava presente em grande parte da literatura profética da época. Figuras como Nostradamus capturaram a imaginação popular, suas quadras enigmáticas sendo interpretadas de inúmeras maneiras, adaptando-se a diferentes épocas e eventos históricos. A incerteza e o medo do desconhecido alimentaram um fascínio duradouro por essas previsões, que ressoavam com o desejo humano de entender o futuro. Hoje, em nossa era moderna, a profecia continua a ser um tema de interesse. A ciência e a tecnologia oferecem novas formas de prever e compreender o mundo, mas a busca pelo significado profundo persiste. As antigas profecias encontram novos contextos, reinterpretadas à luz das descobertas contemporâneas. A diversidade cultural na interpretação das profecias destaca a natureza multifacetada da humanidade. Cada visão oferece uma perspectiva única, revelando tanto a fragilidade quanto a força do espírito humano. Na busca pela verdade, descobrimos que a profecia, em todas as suas formas, continua a ser um reflexo do nosso desejo inato de compreender o desconhecido e encontrar sentido no caos da existência. À medida que desvendamos camadas da profecia, nos deparamos com o intrigante papel dos especialistas. Esses indivíduos, guardiões do conhecimento, muitas vezes se tornam os ponteiros do relógio da compreensão humana, decidindo o que deve ser revelado e o que deve ficar oculto. Mas por que exatamente alguns escolhem esconder certas informações sobre a profecia? Parte da resposta reside na complexidade e nas implicações das revelações. Muitos especialistas acreditam que a humanidade não está pronta para enfrentar certas verdades. Seja por medo do caos ou por preocupação com a estabilidade social, esses guardiões optam por manter em segredo os elementos mais perturbadores ou transformadores das profecias. Esses segredos, guardados a 7 chaves nos confins de bibliotecas privadas e mentes eruditas, são como peças de um quebra-cabeça que, uma vez montado, poderiam reconfigurar nossa percepção da realidade. Outro motivo para o silêncio reside nas pressões culturais e religiosas. Ao longo dos séculos, diferentes interpretações da profecia foram moldadas por crenças e dogmas prevalecentes. Assim, revelar informações que contradizem narrativas estabelecidas pode ser visto como um ato de heresia ou subversão. Especialistas, portanto, ponderam cuidadosamente sobre o que divulgar, temendo represálias ou a desestabilização de estruturas de poder profundamente enraizadas. E há, inequivocamente, a questão do prestígio e do poder. Em certos círculos, possuir conhecimento exclusivo é uma moeda valiosa. A detenção de segredos proféticos confere a esses indivíduos uma aura de autoridade e mistério, permitindo-lhes influenciar o pensamento de líderes e seguidores. Essa influência, muitas vezes, é exercida nas sombras, onde decisões cruciais são tomadas longe dos olhos do público. Entretanto, nem todos os especialistas optam por esconder tais segredos. Há aqueles que, movidos por um sentido de dever ou pela busca pela verdade, desafiam o status quo e trazem à luz o que foi ocultado. Estes corajosos divulgadores enfrentam frequentemente resistência feroz, mas suas revelações são como raios de luz que penetram em salas escuras, mudando para sempre a paisagem de nossa compreensão. A questão que se coloca, então, é: o que exatamente está sendo escondido? Existem rumores de textos antigos que descrevem eventos cataclísmicos com precisão surpreendente, ou de símbolos e códigos que, uma vez decifrados, poderiam prever eventos futuros. Outras histórias falam de civilizações perdidas, cujos conhecimentos avançados foram deliberadamente apagados da história.
Essas narrativas, ainda que fascinantes, permanecem envoltas em mistério devido à relutância de alguns em permitir que sejam examinadas sob a luz da verdade. Assim, no entrelaçar de segredos e revelações, os especialistas desempenham um papel paradoxal. Eles são tanto os guardiões quanto os obstáculos do conhecimento. O que está claro é que enquanto as profecias permanecerem parcialmente ocultas, a humanidade estará sempre buscando, sempre perguntando e sempre à beira de descobrir algo que poderia mudar tudo. Talvez, um dia, os segredos guardados por esses especialistas sejam finalmente revelados, desvendando o verdadeiro significado das profecias que tanto nos intrigam. E até lá, continuamos a especular, imaginar e tentar entender o que nos espera além do véu do desconhecido. A técnica secreta, guardada por poucos e transmitida através de gerações, é uma chave poderosa para desvendar as profecias que intrigam a humanidade há séculos. Esta técnica, envolta em mistério e protegida com zelo, permite interpretar corretamente não apenas o significado literal das profecias, mas também suas implicações mais profundas e modernas. Aqueles que a detêm sabem que não se trata apenas de um código ou de símbolos a serem decifrados, mas de uma habilidade que combina intuição, conhecimento histórico e uma compreensão aguçada do comportamento humano. A origem dessa técnica remonta a tempos imemoriais, quando sábios de culturas antigas, como os egípcios, maias e babilônios, começaram a documentar previsões sobre o futuro. Esses visionários perceberam que as profecias não eram apenas visões aleatórias, mas mensagens codificadas, repletas de simbolismo. Para decifrá-las, eles desenvolveram um método que envolvia meditação profunda, observação dos astros e uma análise cuidadosa dos textos antigos. Nos dias atuais, a técnica secreta evoluiu, incorporando elementos da psicologia moderna e das ciências sociais. Isso permite que os poucos iniciados vejam além do véu das palavras e compreendam o impacto das profecias nas sociedades contemporâneas. Tal entendimento é crucial, especialmente em tempos de crise, quando as pessoas buscam orientação e esperança em profecias antigas. Um aspecto fascinante dessa técnica é sua ênfase na interpretação subjetiva. Diferente de uma análise puramente racional, ela reconhece a importância do contexto pessoal de quem a utiliza. Isso significa que duas pessoas podem chegar a conclusões diferentes ao interpretar a mesma profecia, baseando-se em suas experiências de vida únicas e no estado atual do mundo ao seu redor. Agora, você deve estar se perguntando: por que uma técnica tão poderosa não é amplamente divulgada? A resposta está no poder que ela confere. Aqueles que a dominam possuem uma capacidade única de influenciar o pensamento coletivo, moldando percepções e potencialmente alterando o curso de eventos futuros. Esse potencial transformador é precisamente o que torna a técnica secreta um recurso tão valioso e, ao mesmo tempo, perigoso nas mãos erradas. E é aí que você, caro ouvinte, entra. Imagine o que seria possível se mais pessoas tivessem acesso a essa sabedoria antiga. Pense em como o entendimento coletivo de profecias poderia mudar se mais vozes participassem da análise. Nós encorajamos você a se juntar à conversa. Deixe seu like e compartilhe suas impressões nos comentários. Sua perspectiva pode ser a peça que falta nesse enigma. Ao nos aproximarmos do final dessa jornada de descoberta, lembre-se de que a verdadeira essência da técnica secreta não reside apenas na interpretação das palavras, mas na capacidade de ver além delas. É um convite para mergulhar mais fundo, desafiar suposições e abraçar a complexidade do desconhecido. Pois, em última análise, a interpretação correta de uma profecia não é um destino, mas uma jornada contínua de aprendizado e crescimento compartilhado.
Agora, com o cenário cuidadosamente delineado, estamos preparados para adentrar na essência do que realmente significa essa profecia em nossos dias. Ao longo dos séculos, as palavras enigmáticas foram interpretadas, reimaginadas e até distorcidas, mas apenas aqueles que dominam a técnica secreta de interpretação conseguem penetrar as camadas de significado que as envolvem como véus. A profecia, ao que tudo indica, não se refere a eventos cataclísmicos ou à destruição iminente, como muitos temeram. Em vez disso, ela parece apontar para uma transformação profunda no entendimento da própria humanidade sobre seu lugar no universo. Isso, por si só, já é revolucionário. Mas, afinal, como uma mensagem tão antiga pode ter relevância hoje, em um mundo tão diferente daquele em que foi concebida? Para compreender essa questão, devemos olhar através do prisma das mudanças sociais e tecnológicas de nossa era. A profecia, dizem os especialistas que ousam decifrá-la, fala de um despertar coletivo, um momento em que a humanidade, como um todo, será capaz de transcender barreiras que antes pareciam intransponíveis. Este despertar não é apenas espiritual, mas também intelectual e emocional. No núcleo dessa transformação está a noção de unidade. A profecia sugere que, quando formos capazes de ver além das divisões de nação, raça e credo, compreenderemos que nossas diferenças são menores comparadas à vastidão do que nos conecta. E é exatamente essa visão que começa a emergir nas margens do discurso global. Movimentos por justiça social, proteção ambiental e igualdade têm ganhado força, ecoando, talvez inconscientemente, os ensinamentos desta antiga mensagem. Contudo, o verdadeiro desafio é que essa mudança não ocorrerá sem resistência. A profecia prevê tanto a luz quanto a escuridão, insinuando que forças contrárias tentarão impedir esse despertar. Essas forças são manifestas nas estruturas de poder que se beneficiam da divisão e do conflito. Elas são os guardiões do velho mundo, lutando para manter sua influência à medida que a maré começa a virar. Saber disso é vital, pois nos prepara para os desafios que estão por vir. A técnica secreta de interpretação, usada pelos poucos que a dominam, não é apenas uma ferramenta de compreensão, mas também um guia para a ação. Ela nos ensina que a revelação não é um evento passivo. Em vez disso, é algo que devemos buscar ativamente, nutrindo a esperança e a compaixão em nossas interações diárias. Assim, a profecia encontra seu propósito não em prever o destino inevitável, mas em inspirar a possibilidade de um futuro que construímos juntos. Um futuro onde a compreensão e a empatia substituem o medo e a desconfiança. Onde cada indivíduo reconhece seu papel no grande tapete da vida. À medida que avançamos, a pergunta que devemos nos fazer não é se a profecia se cumprirá, mas quando e como faremos parte de sua realização. Pois, em última análise, o enredo final não é um destino traçado, mas uma jornada coletiva que todos estamos convidados a trilhar. Uma névoa densa envolvia a floresta enquanto o crepúsculo se assentava, tingindo o céu de um roxo profundo. No coração desta vastidão, um grupo de estudiosos reunia-se em torno de uma antiga fogueira, cujas chamas dançavam em reflexos dourados sobre os rostos atentos. Eles estavam ali para desvelar os segredos de uma profecia ancestral, cujas palavras ecoavam através dos séculos, carregando promessas e advertências para o futuro. Acreditava-se que a chave para interpretar corretamente essa profecia residia em uma técnica secreta, passada de geração em geração entre os poucos eleitos. Um ancião, de olhar penetrante e voz suave como o vento entre as folhas, começou a falar. Ele recontextualizava as palavras enigmáticas à luz das novas revelações que haviam emergido,
A profecia não é um mero vislumbre do futuro, ele explicou, mas uma lente através da qual podemos enxergar o presente com clareza renovada. Suas palavras ressoavam no ar, despertando uma curiosidade insaciável entre os ouvintes. A técnica secreta, que até então era velada por mistério, envolvia uma combinação de meditação profunda e a prática de ouvir o silêncio, uma habilidade perdida na cacofonia do mundo moderno. Com esta abordagem, os estudiosos começavam a desvendar as camadas de significado oculto na profecia, percebendo que ela falava tanto dos eventos futuros quanto dos desafios contemporâneos que a humanidade enfrentava. A revelação mais surpreendente, no entanto, surgiu quando o ancião explicou que a profecia não era um destino inevitável, mas um convite para a transformação. Ela nos chama a agir, disse ele, enquanto o crepitar do fogo parecia sublinhar suas palavras, a não sermos meros espectadores do tempo, mas a moldar nosso próprio futuro. À medida que o ancião falava, o grupo sentia as palavras reverberarem em seus corações, como uma música antiga que há muito fora esquecida. Eles começaram a perceber que a profecia não era um mapa estático, mas um rio fluido que se adaptava e mudava com o tempo, refletindo as escolhas da humanidade. Esta nova compreensão trouxe um senso de urgência e responsabilidade. As palavras da profecia, uma vez temidas como presságios de destruição, agora eram vistas como um chamado à ação, uma oportunidade de reescrever o destino. Cada um de nós, o ancião continuou, tem o poder de influenciar o curso dos eventos. A profecia nos dá a visão, mas a ação é nossa. Enquanto a noite envolvia a floresta em seu manto estrelado, os estudiosos sentiam-se renovados, como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos. Eles entendiam que a verdadeira importância da profecia estava em sua capacidade de inspirar mudança. O mistério não estava apenas nas palavras antigas, mas na maneira como essas palavras poderiam ser reinterpretadas e aplicadas para enfrentar os desafios do presente. Assim, com corações esperançosos e mentes abertas, eles se prepararam para partir, determinados a levar adiante a sabedoria recém-descoberta, prontos para recontextualizar suas vidas à luz dessas novas revelações. A profecia, um farol no vasto mar da incerteza, agora era vista como uma poderosa ferramenta, uma promessa de que o futuro poderia ser moldado por aqueles que ousavam entender seu verdadeiro significado. No coração da floresta, onde o tempo parecia suspenso e os sussurros do vento contavam histórias antigas, um grupo de estudiosos reunia-se ao redor de uma antiga laje de pedra. Marcada por símbolos indecifráveis, há muito tempo esquecidos, a laje prometia segredos que poderiam mudar tudo o que entendíamos sobre nosso mundo. O ar carregava uma eletricidade tangível, uma promessa de revelação que fazia o coração de todos ali acelerar com expectativa. Era um encontro clandestino, longe dos olhos curiosos e céticos da sociedade moderna. Ali, no silêncio reverente da natureza, os estudiosos haviam decifrado a última linha de uma profecia ancestral, uma linha que até então escapara de todas as interpretações. O que antes parecera um enigma sem solução, agora se revelava como uma chave, girando lentamente na fechadura do desconhecido. A profecia, que falava de um tempo em que o equilíbrio natural seria perturbado por forças humanas inconsequentes, parecia mais relevante do que nunca. Numa era marcada por mudanças climáticas, desastres naturais e a exploração desenfreada dos recursos do planeta, as palavras antigas eram como um eco de nossas próprias ações. Mas havia mais. A última linha, finalmente decifrada, falava de um momento OMG, um instante de clareza que cairia sobre a humanidade como um raio de iluminação. Este momento, segundo a profecia, aconteceria quando a humanidade estivesse à beira do abismo,
prestes a perder o que lhe era mais valioso. Não apenas os recursos naturais, mas a própria essência do que significa ser humano. Era uma advertência, mas também uma promessa. Pois no mesmo instante de desespero surgiria uma oportunidade única de redenção e mudança. Os estudiosos, ao som das folhas sussurrantes, perceberam que o momento OMG não era apenas um evento a ser aguardado passivamente. Era um chamado à ação, um convite para que cada indivíduo se tornasse agente de transformação. Naquele cenário de mistério, as palavras antigas tomaram uma nova vida, conectando-se com as realidades urgentes de nosso presente. O impacto da descoberta foi avassalador. Cada uma daquelas pessoas, imersas em suas reflexões, sentiu a responsabilidade pesar sobre seus ombros. Não era mais possível ignorar os sinais ao nosso redor. A profecia havia se tornado um espelho, refletindo nossas falhas e apontando para um caminho que, embora árduo, prometia novas possibilidades. Assim, o grupo decidiu levar adiante a mensagem. Não como uma profecia de destruição, mas como um apelo à conscientização e à ação coletiva. Entenderam que o momento OMG já estava entre nós, manifestando-se em cada pequeno gesto de cuidado e em cada decisão consciente tomada em prol do bem comum. E enquanto o sol se punha, lançando sombras longas sobre a laje de pedra, os estudiosos deixaram a floresta, comprometidos a transformar a antiga previsão em uma nova realidade. Um futuro onde a humanidade, unida, pudesse finalmente despertar e abraçar o verdadeiro significado de sua existência. A revelação recente ressoou como um trovão em um céu outrora calmo, mudando completamente a forma como entendíamos a antiga profecia. Até este momento, a história parecia um mosaico de eventos desconexos, mas agora cada peça se encaixava perfeitamente, revelando um quadro de intrincada complexidade. A profecia, que antes parecia apenas uma história esquecida, agora se mostrava uma chave crucial para desvendar mistérios muito além do que poderíamos imaginar. Com a nova compreensão, os eventos do passado ganharam um novo significado. A ligação entre os personagens centrais, aqueles que foram meras sombras nas páginas da história, tornou-se evidente. O que parecia ser um simples conto de advertência revelou-se como uma elaborada rede de eventos que, de alguma forma, se entrelaçam com o presente. E é neste ponto que a narrativa se transforma. Ao invés de um final, encontramos um novo começo. A conexão entre o antigo e o novo é mais do que simbólica. Ela é real, palpável e está diante de nós, aguardando para ser explorada. As pistas estavam lá o tempo todo, escondidas à vista de todos, esperando o momento certo para serem reveladas. A chave para o mistério é uma figura enigmática que, surpreendentemente, permaneceu fora dos holofotes até agora. E então, o inesperado acontece. A figura não é um estranho, mas alguém que esteve presente em nossas vidas, de maneira sutil e constante, guiando-nos sem que percebêssemos. É alguém que sempre olhamos, mas nunca realmente vimos. A revelação disso é um choque, uma reviravolta que nos faz questionar tudo o que sabíamos. E, no entanto, faz todo o sentido. Essa descoberta nos leva a um novo caminho, um caminho que promete mais desafios e, possivelmente, mais revelações. O que antes parecia uma conclusão, agora é apenas uma pausa, um momento de reflexão antes de nos lançarmos na próxima etapa da jornada. Estamos à beira de algo monumental, algo que promete mudar não apenas nossa compreensão da profecia, mas do mundo ao nosso redor. E assim, chegamos a um ponto crucial. O que fazemos agora? Como podemos avançar a partir deste ponto de inflexão? É aqui que você, o espectador, entra.
Precisamos de mentes curiosas e corajosas, dispostas a explorar o desconhecido, a desvendar os segredos que ainda permanecem ocultos. Este é apenas o começo. No próximo vídeo, mergulharemos ainda mais fundo, desvendando os segredos que esta nova revelação trouxe à tona. Vamos conectar os pontos, explorar as implicações e descobrir o que realmente está em jogo. Não perca a oportunidade de se juntar a nós nesta jornada fascinante e misteriosa. Inscreva-se agora para não perder nenhum detalhe do próximo capítulo desta história intrigante. Juntos, podemos explorar o que está além do horizonte e descobrir o que realmente significa a profecia. A aventura está apenas começando, e você não vai querer ficar de fora.